Minha mãe é professora, doutora em educação, e o meu pai ele está cursando. É verdade, não é brincadeira. Ele está cursando com 59 anos o sexto curso superior dele. Não finalizou todos, não formou em todos, mas ele está com 59 anos cursando o sexto curso superior dele. O que significa que desde molequinho lá, eu tive a educação muito presente na minha vida. Cobranças relacionadas à educação, a estudar e tudo mais. E o que eu quero entrar nesse mérito? No início ali da minha infância, eu tive a oportunidade, graças à minha mãe, que é aquela gratidão que você tem que ter, de estudar nas melhores escolas da cidade. Por quê? Porque ela era professora, por causa do sindicato dos professores, eu era bolsista fui bolsista em duas das melhores escolas que tinham na cidade naquela época. E juntamente com isso, por ter o valor da educação, do estudo muito presente em casa, uma mãe estudiosa e um pai extremamente estudioso, pessoas que mudaram de vida, eu acompanhei isso durante a minha vida, mudaram de vida graças ao estudo, ou seja, estudaram pra caramba, se esforçaram e foram melhorando de vida. Eu sempre ouvi: você precisa estudar, você precisa se esforçar, você tem que tirar uma nota boa, você tem que tirar sempre acima de 80%, porque você não tem condição de fazer faculdade particular. Se você não tirar 80%, você vai ser um fracassado, você vai ser burro, tem que tirar. Se não tirar, tem um problema. E qual que é o espírito dessa coisa? Basicamente, na escola onde eu estudei a minha vida quase inteira, a média era 7 de 10. E na maioria das escolas eram 6 de 10. Então, a régua era um pouco mais alta. Só que em casa, a minha régua não era 7 de 10. A minha régua era 8 de 10. E aí, onde morava o problema. Por mais que eu estudasse, fizesse ali o meu esforço, se eu tirasse 75%, 70%, eu chegava em casa e tomava punição. Punição, punição, punição. E eu vivi a minha vida inteira, tanto que eu, do início da escola até formar no terceiro ano e ir para a faculdade, eu fui um aluno que mesmo quando eu não esforçava muito, eu nunca tomei recuperação, porque se eu tomasse, era um problema. Só que aí mora o problema para mim e para você, que é o tema dessa aula. É a motivação baseada na porrada. Tomar porrada significa que é aquele tipo de motivação baseado no medo, na cobrança, na agressividade, de te obrigar a fazer algo que muitas vezes você não quer. E por que eu estou te falando isso? Eu sempre fui um aluno que sonhava muito, pensava muito, refletia muito. E a maioria das coisas que eu estudei a vida inteira na escola, eu me questionava se aquilo seria útil para a minha vida. Algumas coisas foram, outras não foram. Agora, o problema é que eu sempre fui um aluno brilhante em algumas coisas, fazia com paixão, passava horas e horas estudando, e outras coisas, assim como você, eu detestava. E eu era um cara mediano. Entretanto, para cumprir a expectativa dos meus pais, relembrando, tá? Faixa preta não é vítima. Só estou contando uma história que é, para atender aquela expectativa, eu tinha que me esforçar com algo que não fazia tanto sentido, e eu tirava os 80% em química, os 80% em física, os 80% em matemática. Mas me pergunta se eu sei alguma coisa disso? Não. E eu não me esforçava a não ser naquele momento e movido pelo medo, pelo pânico, pelo horror. Meu Deus, será que eu vou ser punido? E isso aí pode estar acontecendo com você. As desvantagens da motivação baseada na porrada é que nós ficamos menos felizes. Nós ficamos mais irritados. A gente não gosta tanto de fazer aquilo. E aí ocorre um problema, que já é um problema hormonal. Nosso cérebro ele vai liberar menos dopamina. E dopamina é um hormônio, eu não vou adentrar muito nisso, é um hormônio que é o hormônio da felicidade, do contentamento, mas que influencia também no nosso processo criativo, no nosso processo de raciocínio para pensar as coisas, e influencia na nossa memória, na nossa criatividade e principalmente na nossa capacidade de aprender coisas novas.
E aí alguns estudos eles mostram o seguinte, que esses motivadores extrínsecos que é faz, senão você vai ver comigo. Faz, senão você vai apanhar. Faz, senão você vai ser demitido. Faz, senão você será um fracassado. Os estudos mostram que isso influencia diretamente na nossa produtividade, porque tudo que vai exigir de mim criatividade, vai exigir da minha mente raciocínio, um pensamento, a minha produção cai. Os meus resultados caem. O que significa que motivação baseada na porrada não se sustenta. Você não pode ser movido pelo medo, pelo susto, alguém te pressionando, te agredindo verbalmente ou te falando, vai, senão vai acontecer isso. Afinal, eu, pelo menos, eu detesto quando as pessoas me obrigam a fazer as coisas. Eu lembro que já passei por vários problemas no mundo profissional e também no mundo pessoal. Exemplo, no jiu-jitsu. Eu sempre passei por problemas de quando alguém queria me obrigar a fazer alguma coisa sem um sentido, eu sempre fui uma pessoa que resisti e continuo resistindo. Por quê? Porque motivação baseada na porrada não funciona. Porrada é no ringue, porrada no UFC, porrada na vida, não dá. Então, gritaria, pressão, medo não vai funcionar. Você não vai conseguir evoluir, você não vai conseguir avançar. Obrigado.